Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você vai fazer algum procedimento médico, odontológico ou qualquer procedimento na área da saúde e você sabe se está com qualidade o que você vai fazer? Fica comigo que eu vou te mostrar uma coisa bem bacana sobre isso. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem... Abra sua conta no Sicredi. Olha só, tirando a sua dúvida, hoje o Saúde e Bem-Estar vem trazer duas feras aqui, dois enfermeiros que cuidam da parte da gestão de saúde, a qualidade de saúde. Uma coisa que está nos bastidores e que muitas vezes o paciente que está ouvindo agora, ou até o médico ou o dentista que está vendo, esquece disso, não sabe, não vê, porque não aparece. A gente só aparece na seguinte situação, no elogio. Pô, gostou, é bacana, né? Mas isso tem um bastidor por trás, é igual uma peça de teatro, né? A gente não sabe quantas pessoas estão por trás. Hoje eu trago o Denis e o Jonathan para falar sobre isso. Eu queria agradecer a presença de vocês e a gente falar um pouco sobre esses bastidores que quase ninguém percebe e que é tão importante para ter a qualidade e o sucesso no tratamento. Fala para mim um pouco, Denis, como que funciona isso? Bom, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Se tratar hoje, né, estar na área da saúde, submeter um procedimento é sempre um risco e as pessoas geram um anseio, positivo ou negativo. Então vai ter o paciente que está ali no momento de o nascimento de um filho, como aquele que vai estar descobrindo um diagnóstico. Por trás do nascimento ou do diagnóstico existe uma estrutura que precisa estar muito bem acertada, muito bem sedimentada, com protocolos, com regras, com muito cuidado para que o paciente ele entre para aquele procedimento e ele saia com o mesmo cuidado ou com cuidado melhor do que ele desejava. E é neste bastidor que a gente atua, garantindo que isso aconteça de maneira assertiva, correta, adequada, para que ele sofra o mínimo ou nenhuma lesão, né? Nenhum risco ele corra diante daquele procedimento. Então, a gente está aqui para trabalhar com protocolo, mas não só a elaboração, a documentação, mas a implantação. Costumo dizer que a cultura. Então, aculturar a empresa para a qualidade e segurança do paciente. Então, esse é um desafio nosso que a gente se propôs a fazer dentro dos anos de experiência que que a gente carrega ali para poder conseguir trazer isso pro paciente e para o profissional. Que a gente fala em segurança mútua, né? O profissional tem a segurança de que ele vai realizar um procedimento, que não vai acontecer nada, e que o paciente também tem a segurança do processo dele. Jonathan, que área da saúde teria necessidade para tudo isso? Hoje... Só hospital? Não. Clínicas também, né? Hoje nós tivemos uma atualização do Manual da ONA, né, 2026, que ela trouxe outras áreas, né? Trouxe a parte de longa permanência, trouxe odonto, trouxe oftalmologia. Então, hoje toda a instituição, seja clínica ou hospital, que atua com assistência, nós estamos ali para atuar dentro delas. Eu vou fazer um comparativo aqui, porque às vezes pode ser complexo as pessoas entenderem os bastidores, né? Mas fazendo uma analogia, assim como Jesus falava em parábolas aqui, seria a mesma coisa o protocolo de uma empresa aérea. Por exemplo, antes de decolar, tem tudo. Antes da pessoa entrar para sentar, antes do avião pousar, já foi feito um protocolo antes de estimagem de peso, de situação, de vento, de tudo isso, até de combustível, para não faltar, né? Então, seria mais ou menos isso, esse protocolo para que funcione bem a relação? Exatamente. A gente até se compara muito à aviação, porque a aviação é regrada por checklists, por duplas ou triplas conferências para a mesma situação. E a gente traz isso para o âmbito da saúde. Então, pegando esse gancho, desde o momento da admissão do paciente, o momento que ele chega, a gente está olhando para a identificação segura dele. Esse paciente é realmente aquele que veio para este procedimento? E aí a gente coloca ali identificadores padrão. Então eu quero o nome completo e a data de nascimento no mínimo. Nome completo, data de nascimento e o nome da mãe. Nome completo, data de nascimento e o número do prontuário dele, que é único na minha instituição. Então, quais são as regras e barreiras de segurança que eu tenho para isso? Quando eu falo de comunicação, pensando num setor, num serviço que interne ou que o paciente fica a longa permanência, quais são o processo estabelecido ou as etapas que eu faço transição do cuidado, que é o que a gente chama, passar de um plantão para o outro.
tem estudos que mostram que de um plantão para o outro tem uma quebra do cuidado. E aí a gente chega para minimizar ou eliminar o risco dessa quebra do cuidado. Então, são os vários checklists, as várias conferências que no bastidor a gente está trabalhando para que lá na ponta o paciente não sofra com a interferência ou as mudanças que acontecem rotineiramente no serviço de saúde. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pelo que eu estou entendendo, é para todas as áreas da saúde. Por exemplo, hoje a odontologia tem muitas questões cirúrgicas de face, que está crescendo essa questão. Mas independente disso, se eu fosse montar isso no meu consultório, eu vou pegar o quê? Um protocolo por escrito? Ou eu vou ter um treinamento e minha equipe vai ter um treinamento? Porque na aviação, a gente vê toda aeromoça pegar e ler aquele manualzinho. Script. Né, que está lá o script. Só que ela passou por um treinamento inclusive de selva, né? Não que vá cair, mas saber como lidar com isso. Como que funciona isso aí com vocês? A Harbor hoje, ela traz até esse diferencial. Né? Nós não estamos lá na empresa para apenas trazer um protocolo escrito e entregar na mão do profissional e pronto. A Harbor, ela vem com esse diferencial que ela traz a parte de treinamento e educação. Então, nós ficamos com a empresa por um período, onde a gente vai capacitar esses profissionais, nós vamos ver lá na ponta se está funcionando da forma que foi realizado o protocolo. A gente tem os treinamentos, os questionários que a gente faz pré e pós, para ver se foi efetivo ou não. Se não foi efetivo, novamente, a gente faz um treinamento com essas pessoas. Então, esse diferencial que traz a Harbor hoje, de não entregar apenas o produto. A gente quer ver se lá na ponta o paciente ele vai receber aquilo que está escrito no nosso protocolo. Isso é importante porque, assim, o que eu quero chamar a atenção, porque chamou a atenção disso para mim. Porque a gente está pensando aqui, a gente falou, eu vou fazer o comparativo com a empresa aérea, porque acho que as pessoas vão entender melhor. Uhum. Uma coisa, se você for na TAM, na Azul ou na Gol, ou seja, os hospitais. Sim. Uhum. Né? Mas aí nós temos 3 categorias de avião. O comercial, esses que eu acabei de dizer. Aí você tem os de médio porte aí para 8, 9, 10 pessoas, um King Air da vida. E você tem aquele para 6 pessoas, um menor, um Cessna. Então, nessa situação aqui, vocês estão falando, e como não tem nada ensaiado, tudo é natural aqui, eu estou pensando aqui, eu estou pensando na minha clínica, eu estou pensando na clínica de colegas, eu estou pensando em todas as situações, por exemplo, clínicas de radiologia, que de repente tem que ter um protocolo desse, né? Porque as pessoas não têm a noção do risco que podem estar tendo, tanto o profissional, que às vezes na corrida do dia a dia esquece, mas como o paciente. Como que seria esse avião de médio porte, por exemplo, uma clínica de radiologia hoje? O que a gente poderia implementar para uma clínica de radiologia para se torná-la mais segura? Tu quer falar? Bom, já trabalhei em clínica de radiologia, então me dá um pouquinho de know-how de bagagem. A gente olha o exame final, um raio-x, a tomografia, a ressonância, e parece que é tudo simples. Entrou na máquina, rodou em cima uma tomografia em 10 minutos, 5 minutos ou menos, ela está pronta. A gente vai olhar a proteção radiológica, não só do equipamento, mas do profissional, não só do paciente, mas de todo o entorno. A gente vai olhar se esse protocolo, cada termo, cada procedimento segue um protocolo. Existem exames, por exemplo, contrastados. Esses exames com contraste, ele está seguro para aquele perfil de paciente? A gente está olhando e dosando de maneira adequada para isso? Se eu uso determinado tipo de contraste, ele pode atingir o rim. E aí, se o paciente já tem um problema renal e eu aplico contraste nele, eu posso fazer uma insuficiência renal aguda ou até crônica, dependendo do grau. O tanto de contraste que eu administro para esse paciente, ele é um padrão que eu uso por peso ou vai de cada técnico? Então, a padronização ela acontece do momento que eu agendo até o momento que eu libero o laudo. Aí, pensando em laudo, tem resultado crítico. O que é resultado crítico? Poxa, um radiologista identificou ali uma massa, algo incomum. Em quanto tempo ele comunica o médico? O médico solicitante, o que está conduzindo o caso. Não, o paciente vai pegar esse laudo daqui 1 mês para levar para o médico daqui 3 meses. Olha o tempo que ele perdeu de tratamento. Então a gente olha para o processo da clínica, mas com qualidade e segurança para o paciente. O final, quem vai ser atingido é o paciente. Então, um achado crítico, qual é o critério? Como que ele comunica? Como que esse médico vai acompanhar o paciente pós-exame? Às vezes ele está ali esperando, vai definir a conduta terapêutica, mas ele
perde o tempo, ele perde o time de poder atuar com aquele paciente. Então eu tentei pegar aqui de uma maneira bem simples todas as etapas que a gente vai. Então não é só desenhar o protocolo, é fazê-lo cumprir na sua essência. E até de confirmação de laudo. Às vezes o radiologista está olhando, mas ele está com dúvida. Quem que vai tirar essa dúvida para ele, fazer uma contraprova? Isso pode acontecer, olhar humano. O olhar humano a gente entende que ele não é nem falha, é dúvida. Então vem aqui, colega, qual é o critério para que isso aconteça e eu emito o laudo de maneira assertiva e adequada? Então todos esses critérios do processo a gente olha, mapeia, para poder oferecer para o paciente que ele vai ter o resultado de maneira segura e assertiva. E geralmente nessas clínicas, elas são externas, né? Elas são fora dos hospitais. Então, o paciente, ele precisa também entender que se acontecer qualquer intercorrência dentro do procedimento, como que vai ser abordado? Como que a equipe vai abordar? Como que a equipe vai tratar esse evento? Né? Tem um hospital de apoio? Não, a gente tem um time de resposta rápido, temos protocolos para isso dentro da instituição. Um contraste, por exemplo, né? Pode dar alguma reação. Né? Então, assim, o paciente, ele também precisa saber que ali ele está tranquilo que se acontecer qualquer problema com ele dentro da máquina ou fora da máquina pela reação do contraste, ele está amparado. Ele vai ter todo o suporte. Né? A gente teve o caso do Fenol há muito tempo atrás da clínica de estética, que o paciente ele foi porque ele possivelmente procurou o mais barato e não tinha protocolo nenhum. A menina não sabia nem fazer a massagem. Né? Estava tentando fazer a massagem em cima da maca. Né? Então, assim, a gente olha que a gente precisa ter este cuidado aonde nós, quanto paciente, vamos, né? Ou onde nós vamos levar os nossos familiares. Então, a gente precisa ter este cuidado também. Então, eu acho que isso acaba entrando muito nessa linha. Só complementando o que o Jonathan falou, eu já trabalhei em clínica de imagem no qual o acompanhante teve o AVC na recepção. Então, é uma coisa que é inesperada, mas é um risco. A gente lida com pessoas. E como é que a clínica estava pronta e preparada para atender não é um paciente, é um acompanhante aguardando na sala de recepção que teve um AVC hemorrágico. Isso é complicado. Olha só, a gente vai para o intervalo agora, mas você vai fazer o seguinte, você vai lá na link da bio e aí você vai continuar isso aí lá no YouTube, que no YouTube é um tempo maior, que a gente vai abordar outras coisas importantes, porque agora a gente falou de avião grande, avião médio, agora o avião pequeno, que é o que mais tem, que são as clínicas médicas odontológicas de médio e pequeno porte, e que é o que mais faz procedimento na cidade. Fica comigo, porque eu acho que pode ser bom para você que é profissional e você que é paciente também. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Aproveitando isso aí do avião pequeno, que são as clínicas menores, despertando até a curiosidade para o profissional, porque assim, isso de uma certa forma que vocês fazem é novo de uma certa forma, né? O protocolo a gente sabe que tem que ter em todos, mas assim, esse amparo que vocês estão dando, esse treinamento, eu acho muito interessante. Mas para a clínica menor, para quem vai escutar agora você, seja o paciente ou profissional da área da saúde, seja um médico, um dentista, seja qual for o procedimento, no que vocês podem convencer eles agora e falar assim, por que é importante poder ter isso aí na clínica? Hoje, as empresas pequenas, elas estão iniciando, né? Então, eu acho que elas querem visibilidade. E quando nós entramos, nós trazemos qualidade e segurança para o paciente. Então, quando nós temos certificações, hoje tem várias certificações de qualidade e segurança de paciente no âmbito do Brasil, a gente trabalha muito com a visibilidade. Então, se a empresa ela é certificada, ela passou por todo um rito de construção de protocolos, construção de qualidade, trabalha com indicadores onde mostra o que tem que melhorar, quais são as melhorias que nós temos que fazer diante daquelas não conformidades. Então, para quem está começando, eu acho que é um ponto principal.
essa visibilidade, que quanto você é mais visto, né, as pessoas acabam vindo até você por conta daquele diferencial. Né? Não é, você deixa de ser aquela pequenininha, mas você começa a ter um diferencial maior. Vou complementar a fala do Jonathan, a visibilidade que traz, mas a segurança do procedimento. Eu ia fazer uma provocação que a gente acabou não comentando, mas, por exemplo, como que você garante, né, no teu consultório, na tua clínica, que todos os equipamentos estão validados? A tua empresa de engenharia, de engenharia clínica, empresa contratada, ou se comodato, ela te emite os laudos e você tem confiabilidade desses laudos? Isso é um exemplo. Existe uma segurança, a taxa de assertividade. Vou pensar uma coisa que pouca gente pensa. Ainda mais consultório pequeno, qual é a minha taxa de assertividade diagnóstica? Pensando nisso, puxa, o paciente vem aqui, eu faço, qual é o êxito desse meu paciente? E eu falo que isso vende também, é um produto, eu sou assertivo no que eu faço, e a gente ajuda, desde a construção do protocolo, a gente vai contribuir, e aí mostrar esse resultado também, tanto para a empresa, para a própria empresa, para a equipe, né, ali para o contratante, quanto para a sociedade. Olha, a taxa de assertividade de êxito neste local é muito superior a, de repente, o meu colega, que às vezes nem tem essa taxa mensurada. A gente até, para complementar, entendermos o absenteísmo, né? Então, vamos supor, eu tenho uma clínica pequena e eu tenho um absenteísmo de pacientes que deveriam fazer o retorno, não retornou. Por quê? Né? Será que aconteceu alguma coisa nesse trajeto que a gente precisa trazer ele novamente para a clínica? Foi alguma não conformidade que ele viu? Então a gente precisa entender esse absenteísmo através de dados também e busca, né? A gente fala muito de busca ativa, entender o que aconteceu para a gente conseguir gerar protocolos e tratar aquela não conformidade para trazer novamente aquele paciente, porque hoje, né, principalmente a gente falando de Campo Grande, querendo ou não, é uma cidade pequena que vai muito da parte de indicação, né, visibilidade, indicação. Então, se você indica para o Denis uma clínica, ele vai procurar aquela clínica que foi indicada. Ele não vai colocar no Google mais, ele vai procurar aquilo que foi indicado para ele. Então, entender esse absenteísmo é trazer novamente aquele paciente para dentro da instituição. Eu fiz todas essas perguntas porque é o seguinte, que atrapalhou meu som aqui, minha mão na boca. O que acontece? De uns 4 anos para cá, não, acho que até mais, tem crescido muito as clínicas de procedimentos estéticos. Sim, sim. Em todos os aspectos. Médico, dentista, biomedicina, né? Então, a procura pela estética avançou assim muito. E aí a minha preocupação é porque a gente só vê quando acontece a tragédia, né? Como comentou lá do fenol, né? Então, isso é uma coisa de muita importância de um protocolo por conta de um acidente para que se evite. Mas muitas vezes o próprio profissional ele é muito técnico na área que ele faz, assim como vocês são técnicos na área que vocês fazem. Uhum. Então vocês estão enxergando uma outra coisa que aquele profissional Exato. não vai estar vendo. Sim. Né? E hoje, essa questão de Instagram, de rede social, mídia social, hoje muitos vão pela indicação de quantos likes a pessoa tem. Então, às vezes, o cara não tem... Por exemplo, essa do Fenol mesmo era uma blogueirinha, era famosa, mas tinha likes, tudo bem. Mas isso dá conformidade para a segurança nessa situação? Independente se ela era médica ou biomédica ou dentista, seja o que for. Uhum. A questão é que, na verdade, assim, os profissionais são habilitados para fazer a parte estética, perfeito. Mas essa conformidade que está por trás, esses bastidores que está por trás, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. É um assunto delicado, porque é que nem você mesmo disse, né? A gente sabe que informação técnica e apto para. Mas aí qual é a minha linha, até onde vai o meu grau de atuação? Até onde o meu protocolo, o protocolo da minha instituição, e ela pode ser pequena, média ou grande, me permite atuar. E eu queria comentar também sobre o momento de dizer não para o paciente e até orientar. É o nosso papel enquanto profissional de saúde também dizer, olha, isso daqui, eu não sou do ramo da estética, então me permito não aprofundar, mas
este procedimento para o teu perfil talvez não seja o mais indicado. A gente pode ir por outra vertente. Mas eu quero ficar parecido com fulano. Talvez não vai ser com a minha clínica. É até a segurança profissional. Porque os meus protocolos não me permitem ir além. É a questão da exposição. E se for e está tudo certo, não, tem condições de deixar com a expressão do fulano, né, do artista, enfim, baseado em quais critérios, em qual protocolo. E até dando a anuência e a ciência do paciente. A gente tem uma lei fresquinha, né, de direito do paciente, do dia 6 de abril, até dando ciência para o paciente o que ele vai encontrar, o que ele pode esperar dentro desse desejo dele. Então, é muito alinhar, a gente alinha muito assim, a expectativa daquilo que é realidade. Eu tenho essa expectativa. E aí, para a gente profissional de saúde, é muito delicado e a gente precisa ter habilidade para isso, para em que momento eu vou atender a sua expectativa e até que momento eu vou atender a sua necessidade. Então eu tenho uma expectativa lá no alto, mas a necessidade não é alta. A tua necessidade iminente é aqui. E aí a gente, no bastidor, vai preparar o profissional, através desses protocolos, até para dizer o não. O não ele precisa ser dito de maneira assertiva, transparente e explicando para o paciente, inclusive, todos os riscos do não. E talvez seja o momento da gente falar assim, olha, não é comigo que você vai conseguir isso. É melhor eu garantir a minha imagem, a imagem da minha empresa, da minha clínica, do que eventual risco à exposição, risco assistencial. O menos é mais, né? Exatamente. Exato. E as aplicações de termo, né? Porque não adianta a gente ter só os protocolos e eu falar pro Denis assim, Denis, olha, não adianta que aqui você não vai ficar da forma que você quer. Não, mas eu quero. Tá, então você vai assinar aqui o termo, né, do procedimento, onde vai estar descrito tudo que vai acontecer com você, algum procedimento cirúrgico. Né? Então, assim, você vai deixar aquele paciente ciente de tudo que vai acontecer dentro do procedimento, quais são as contraindicações, o que pode acontecer. E quando você fala pro paciente e você pede para ele assinar, muitas das vezes ele se recolhe, ele não faz. Por quê? Porque ele está assinando que ele estava ciente de tudo que pode vir a acontecer com ele. Que eu acho que muitas das clínicas pequenas não pensam nesse quesito de coletar a assinatura. Né? Eles vão lá, faz o procedimento e pronto. Não, mas coleta a assinatura, porque é importante para futuramente aquilo ali servir de prova, né? Respaldo legal. Exatamente. E aí tem um outro critério, quando a gente olha protocolo, não é só execução. Eu costumo dizer, né, existe metodologia e se. Porque eu penso, eu vou fazer isso, vou usar a odontologia, eu vou fazer um canal, quero que aconteça isso, este é o meu procedimento. Mas e se isso não acontecer? O protocolo ele deve contemplar. E se algo sair dentro da curva, óbvio que não vai contemplar 100% das coisas, porque o paciente pode ter uma parada cardiorrespiratória, eu não estou prevendo naquele protocolo. Mas o protocolo do canal, pensando numa coisa bastante comum até, quais são os riscos esperados e os desfechos esperados para isso? E para esses diferentes desfechos, eu estou preparado para atuar em cada um deles? A minha clínica está preparada? Sim. Porque pode ter um desfecho que eu não tenho condições de atender. E aí eu vou ter que ter muito bem descrito, olha, o teu caso foi para este caminho, eu não tenho condições técnicas de atender, mas eu tenho um colega que ele consegue atender, porque ele tem um equipamento X, Y, Z. Então é nessa linha que a gente vai trabalhar, olhando para todos os cenários. Ótimo. Olha, foi muito esclarecedor. Eu quero agradecer demais a presença de vocês dois aqui. Eu tenho certeza que quem está assistindo tá com a pulga atrás da orelha, que vai ficar, porque isso aí eu senti no coração de fazer essa analogia com o avião, porque funciona da seguinte forma. Cara, e se não faz o protocolo e o avião dá o problema no meio do caminho? Como é que faz? Dá para voltar? Ou vai ter que pousar algum pasto? Ou não vai ter como pousar? Entendeu? Eu faço essas... nessa questão do e se, desculpa até a minha analogia, mas a questão do voo da Chapecoense. Fez um plano de voo, aí viram que não autorizaram, fizeram outro, aí não, dá para chegar. Mas aí teve um vento contrário que gastou mais combustível. E aí teve um avião na emergência que teve que passar na frente. Esse foi o IC. E o IC ceifou a vida. Né? Eu queria agradecer e chamar a atenção para quem está assistindo isso. E perguntar o profissional da saúde, porque na verdade vai servir de alerta para os pacientes, mas quem vai ter que buscar vocês não é o paciente, é o profissional da saúde. Onde que ele pode buscar vocês, como que ele pode bater um papo, marcar uma reunião, tirar dúvidas?
Hoje nós temos o site, né, que é www.harborsolutions.com.br, e nós também temos as redes sociais, né, o Instagram da Harbor, onde a gente acaba soltando artigos relacionados à parte das certificações, gestão da qualidade e segurança do paciente, e também ficamos à disposição por lá se surgir qualquer eventualidade de dúvida ou entrar em contato conosco. Então a gente vai colocar aí nos caracteres. Quem tiver dúvida e querer saber mais, eu acho que é muito interessante. Eu confesso que eu fiquei querendo saber mais, né? Porque eu já estou quase 30 anos de profissão, então sempre, apesar de eu ter cara só de 20, mas sempre é bom a gente querer. Eu gosto muito de comparar a área da saúde com a área da aviação, porque a área da aviação ela preza pelo quê? Segurança. Né? E é isso que deixa a pessoa confortável. Eu trabalho muito com a questão do sono, eu me preocupo muito com isso. Embora não seja um processo invasivo, mas a gente sempre tem que se preocupar no bem-estar do paciente, né? Isso que é o mais importante. E por isso que eu quero chamar muito a atenção das pessoas que estão assistindo, os profissionais da área da saúde, porque às vezes é um investimento, não é gasto, é um investimento que vai ser feito que vai te dar mais tranquilidade e respaldo, e indiretamente e diretamente atingindo o paciente, né? Perfeito. Esse é o nosso objetivo. É isso aí. Te agradeço de coração e Muito coloca obrigado. à disposição aí sempre que se precisar, tiver novidade, alguma coisa, pode sempre entrar em contato com a gente aqui, com a produção, que a gente vai levar o que é de melhor aí para as pessoas, tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Obrigado Pela oportunidade, mais uma vez, da gente falar um pouquinho sobre qualidade e principalmente segurança do paciente. Não, e eu que agradeço e parabenizo vocês, tá? Porque não é fácil fazer uma coisa dessa, não. Eu sei que é difícil. E eu acho que isso não é só Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu acho que é geral a carência nessas áreas. E eu acho que hoje as pessoas estão muito técnicas. Eu estou até alongando demais a entrevista, mas é uma coisa muito importante. A gente já terminou a entrevista, mas eu senti aqui no coração de fazer uma pergunta. Claro. Por favor. Tá? Alguns estão assistindo isso aqui. Eu falo, vou botar lá na IA e sai o protocolo. E não é isso. Concorda comigo? Perfeito. Tem que ter o quê? Humanização disso Exato. tudo. O treinamento. Exatamente. A IA pode... Desculpa. Pode falar. E você também não adianta colocar só na IA, porque você precisa trazer para sua clínica, né, para sua instituição, né? Você tem que entender o seu perfil epidemiológico que você atende dentro da sua instituição, porque a IA ela vai trazer dados de vários artigos, de várias plataformas que muitas das vezes são colocadas que você nem sabe se realmente é verídica, né? Então você precisa trazer para dentro da sua instituição. Então é o diferencial, Denis. Não, só ia comentar exatamente isso, né? Tanto a IA quanto o próprio Google vai te dar um protocolo pronto. Mas a hora que você vai aplicar, você fala, não, mas eu não tenho esse recurso. E como é que eu posso fazer? Dá para adequar e adaptar o meu protocolo a este recurso, ao meu cenário? Então, esse olhar a IA não vai ter. Esse olhar o Google não tem, porque isso está pronto. E aí é onde entra a expertise para falar assim, não, eu vou adequar, mas muita gente adequa também de maneira incorreta e inadequada. Então, dá para usar IA? À vontade. Mas vai ser assertivo? Aí é outra questão. Então tem que ter o olhar humano, o olhar do processo, o olhar do risco, para a gente adequar o protocolo à realidade daquele cliente, daquela instituição. Ou vamos fazer o famoso jeitinho, né? Que o jeitinho pode custar a vida de alguém. Isso. Né? Então, olha, curte, compartilha e pega essa entrevista, manda para o seu médico, para o seu dentista, para o seu biomédico, para onde você vai ter procedimento, manda para ele, porque de repente ele vai assistir, de repente não, ele vai assistir, você vai falar, assiste isso aqui, doutor, porque isso aqui pode trazer mais segurança para você e para os outros pacientes. E aproveita, vai lá na nossa playlist, lá tem várias entrevistas bacanas que podem te elucidar, te dar clareza, tem cirurgiões plásticos, tem gestão hospitalar, tem muita coisa na área da saúde, na área odontológica, que pode enriquecer o seu vocabulário e é legal para vocês também estarem assistindo e conhecer, Perfeito. tá bom? Muito obrigado, viu? Até semana que vem.